Olá pessoal, me chamo Lucas Gabriel e agora a gente vai resolver o exercício 2 da prova da terceira unidade, que é iniciais de um nome completo. Escreva um programa em JavaScript que receba um nome completo de uma pessoa como entrada e retorne as iniciais do nome, mantendo o primeiro nome completo e o último nome completo, gerando as iniciais somente dos nomes do meio. Você deve retirar de, da, dos, e etc. Aí ele colocou aqui de exemplo Aquiles, Medeiros, Filgueira, Burlamac. Aí ele colocou Aquiles, M. F. Burlamac. Aí João da Silva Sauro, ele botou João S. Sauro. Ele tirou o da, como você pode ver. E abreviou o Silva. E para fazer isso é um código, posso dizer que é meio extenso. Você pode ver aqui o comentário que eu tinha feito. E primeiro de tudo, a gente vai separar tudo isso. A primeira coisa, o usuário vai digitar o seu nome. Então, let nome completo, que ele vai digitar todo o seu nome. Aí ele vai pedir, vai transformar em texto. Eu não posso colocar aqui paciente, porque ele tentaria transformar um caractere em número. Só que isso não é possível. E eu só deixo o prompt mesmo. Eu vou colocar aqui o prompt. Digite seu nome completo. Agora, eu vou deixar para depois, mas eu só vou deixar criada a variável mesmo, que eu vou criar um vetor, eu vou guardar os valores que o programa não quer que eu insira no nome. Por exemplo, o da, o de, o dos. Então eu vou criar uma preposição que eu já tenho aqui, vou só copiar, que é let prep. Aqui, ó. Esse vetor são todas as preposições que o programa vai ignorar no nome da pessoa. Aí agora eu vou criar a variável let w, que eu vou colocar nome completo ponto split asterisco. Asterisco não, na verdade, é entre aspas. E o que é isso aqui? Eu criei a variável w e eu coloquei a variável nome completo, o nome do que o usuário digitou. E esse split, ele basicamente divide todo esse nome por um vetor mesmo. Por exemplo, se eu digitasse, colocar aqui, ó, let nome for igual a Lucas do Gabriel de nascimento. Ele vai dividir o Lucas, o do Gabriel em strings separadas em um vetor. Eu vou colocar aqui alert w. Você pode ver, ele vai separar tudo. Aqui é o Lucas do Gabriel de nascimento. Então o split nada mais, nada menos é isso mesmo. Que ele vai dividir uma string em um vetor. Porque normalmente a natureza do string ele é um vetor. Só que aqui eu estou separando todos esses vetores. Porque se eu não deixasse esse espaço, olha o que eu lhe daria. Vou colocar o alert w. Ele separa por letras. Aí quando eu dou o espaço, ele vai separar a cada espaço. E agora que a gente descobriu sobre o split, a gente vai pegar o primeiro nome do que o usuário digitou. Porque, pela lógica, todo nome de uma pessoa, nenhum começa a preposição. Meu nome é Lucas. Por exemplo, meu nome nunca começaria com do Lucas ou de Lucas. Então, a gente pode pegar a primeira posição, que não é 1, é 0. Lembrando que todo vetor, eu vou colocar aqui let primeiro nome, é uma variável que vai guardar o meu primeiro nome, é igual a w, colchete 0, que é o índice 0, a posição 0. Porque meu nome é Lucas Gabriel, então ele vai pegar o nome Lucas. Aqui, ó, eu vou botar alert primeiro nome. Aqui, ó, ele só pegou Aquiles. Aqui, ele só pegou João, Didi, Maria e Atos. Aqui, você pode ver. E também, eu vou criar uma variável para o último nome. Porque também, normalmente, nenhum nome termina com uma preposição. Que é Lucas Gabriel do. É Lucas Gabriel dos. Entendeu? Então, é let último nome. É importante você definir esses nomes das variáveis para você não se perder. Então, let o último nome é w. w.length menos 1. Aqui ele vai pegar a última posição do vetor string. Porque como eu não sei qual é o tamanho, qualquer nome tem qualquer tamanho, Lucas Gabriel, ou Aquiles Burlamac, do não sei o que. Então ele vai pegar a última posição de qualquer nome. Porque aqui no W eu estou transformando o nome completo em um string. Eu estou transformando o nome completo em um vetor. Então eu estou pegando aqui o último nome da pessoa. E também eu vou criar uma variável constante, porque ela não vai poder mudar. Que eu vou botar nome do meio é igual. Agora o código vai ficar extenso. Você pode ver aqui no meu código comentado, tem esse ponto slice. Aí tem um ponto filter, includes e o ponto map. A gente vai ver cada um nesse slide aqui que eu tenho.
Primeiro, a gente vai ver o slice. Aqui, ó, slice, extração não destrutiva. Ele cria uma cópia imutável de qualquer vetor. Ele retorna uma cópia errada de uma porção do vetor, sem modificar o original. Ela tem uma sintaxe assim, que você bota o nome do array, ponto, slice. Aí aqui você define da onde ela vai começar, a partir do array que você colocou, até o fim. Só que esse fim, esse parâmetro fim, ele não é obrigado você colocar. Vamos ver aqui. w.slice. Aí, da onde ele vai começar? Então ele vai começar a partir da posição 1. E ele vai terminar... vai começar a partir da posição 1. E a gente vai ver. Aqui eu vou colocar alert. Alert w.slice1. Você pode ver como ele ficou aqui, ó. Não é Aquiles, Medeiros, Filgueira, Burlamac. Então ele só pegou Medeiros, Filgueira e Burlamac. Ele está tirando a posição 0 daqui. Aqui, ó, da Silva, Sauro, Mocó, Sonizal, Colesterol. E a Maria Silva, ele só colocou Silva. Porque ele está indo a partir do índice 1 do vetor que é string. Vamos ver aqui. Ele vai da posição 1, do índice 1 até o índice 3. Na verdade eu vou colocar 2. Você pode ver aqui, ó. Ele só colocou aqui o Medeiros. Eu vou colocar 3 aqui. Aqui, ó, ele colocou a posição 1 e a posição 2. Só que como você pode ver, eu coloquei 3 aqui. Porque ele não vai da posição 1 até a 3. Ele vai da posição 1 até um índice menor que 3. Então ele vai naturalmente da posição 1, do índice 1 até o 2. Que é aqui, ó. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Ele está excluindo o índice 3 e o índice 0. E só mostrando o nome do meio. E é justamente isso que eu quero. Que eu vou colocar aqui, eu vou criar a variável constante. Nome do meio. Que eu quero basicamente isso, pegar esses nomes do meio. Então é igual a w, que é o vetor que eu criei aqui, a partir do nome completo, ponto slice. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que ele vai pegar a partir da posição 1, do sobrenome da pessoa, até menos 1. Que o menos 1, ele vai até a última posição. Por exemplo, tem Lucas, Gabriel, do Nascimento. Então ele vai de Gabriel até o do. Você pode ver aqui, ó, eu vou pegar let nome é igual a Lucas, Gabriel, do Nascimento. Você pode ver aqui, eu vou colocar nome.slice e eu vou criar um alerta nome do meio. Pode ver aqui, ó. Ele só pegou o Gabriel e o do. Ele excluiu a posição 3 e a posição 0 do meu elemento. Só que se fosse um nome maior, ele tiraria o 0 e ele pegaria até o antes do último elemento do índice. Por exemplo, se fosse Maria, Joyce, Rita, do Nascimento. Então aqui seria Maria, Joyce, Rita, do. Então, ele só pegaria o Joyce, Rita e o do. Porque ele excluiria o 0 e a última posição do nome, que um string, lembrando, é um vetor. Então vou colocar aqui. Ele vai pegar aqui só o nome do meio. Vamos ver aqui novamente. Vou colocar aqui w, porque é a variável que eu criei o vetor a partir do nome completo. Pode ver aqui, ó, Medeiros, Filgueira, da Silva, Mocó, Sonizal, Colesterol. E aqui não pegou nenhum, porque basicamente aqui só tem nome e sobrenome. E já já a gente vai ver um método pra gente só colocar isso. E aqui ele só pegou dos sons. Vamos lá. Por enquanto tá dando certo. Vamos voltar para a questão. Escreva um programa em JavaScript que receba o nome completo. A gente já está recebendo o nome completo do usuário. E retorne as iniciais do nome, mantendo o primeiro nome, que é essa variável que a gente já está pegando o primeiro nome, e o último nome completo. Aqui, a variável guardando o último nome. Que ele percorre o tamanho do nome e bota menos 1, que é a última posição. Gerando as iniciais somente dos nomes do meio. Que a gente, você pode ver aqui no exemplo, é o sobrenome, ponto, a letra maiúscula. E como a gente pode pegar essa letra maiúscula aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar eu posso acessar num vetor mais de um parâmetro. Que você pode ver aqui que ele tem o slice, tem o splice,
tem o split, o join, o filter, e eu posso acessar ele várias vezes, quantas vezes eu quiser. Então a gente vai colocar ponto .map. E o que é esse ponto .map? A gente pode ver aqui no meu slide, que é uma transformação dos elementos. Map é um método de alta ordem que transforma cada elemento de um vetor, criando um novo vetor com os resultados da aplicação de uma função de cada elemento. Ele mantém a mesma quantidade de elementos do vetor original, e o vetor original não é modificado. Ele cria outro sem que o original sofra efeitos colaterais. Por exemplo, esse é o exemplo aqui, que é 1, 2 e 3. O vetor 1, 2 e 3, ele vai mapear todos os números e vai multiplicá-los por 2. Por exemplo, aqui, ele pega 1, 2, 3, ponto .map, ele vai pegar esse vetor e vai transformá-los em 2, 4, 6, porque ele está multiplicando por 2 cada um. E você pode ver que ele criou esse num. Só que da onde veio esse num? Ele basicamente tem uma parte igual do for, que ele cria porque ele cria essa variável aqui e bota essa, a gente chama de arrow function, que é uma função. Você pode ver aqui, é função de callback. Num é igual a num vezes 2. Vamos ver um exemplo prático aqui. Vou comentar essa linha. Nesse vetor aqui, eu vou multiplicar todos os elementos por 3. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, até o 5. E aqui eu vou colocar vetor, no console, no alert, na verdade. Vou colocar aqui vetor.map. Eu vou mapear todo o array, abrir parênteses, e eu vou colocar aqui, num. Aí eu crio essa, chama de arrow function, aí num vezes 3. Você pode ver que vai ser 2, na verdade vai ser 3, 6, 9, aqui ó, 3, 6, 9, 12, 15. Que ele está pegando o 3 e multiplicando pelo índice 0, pelo índice 1, 2 e 3, que é 1, 2, 3. Ele pega 3 vezes 1, 3 vezes 2. Esse num, ele vai, como se fosse uma estrutura de repetição mesmo, ele vai repetindo várias vezes no índice. Então, feito isso, a gente vai pegar aqui, a gente vai mapear, deixa eu apertar Ctrl Z, tirar aqui. Pronto, a gente vai mapear todas as preposições, que é a variável que eu criei P, e aqui, toda a posição 0 do meu P, eu vou transformar ela em uma letra maiúscula. E como a gente pode fazer isso? A gente faz to uppercase, que a gente vai colocar na caixa alta. A gente cria parênteses e ele, como você pode ver, tem que ter o ponto final. Mas se fosse já assim, já daria, acredito que já daria certo. A gente faria nome do meio, vamos ver se deu certo. Aqui ó, ele está pegando os nomes do meio, que é Medeiros, Filgueira, e transformando eles em uma abreviação, só deixando o M e o F. A gente está pegando a primeira posição de cada vetor, que aqui, cada um é um vetor, e a gente está pegando a primeira letra de cada um, que é o índice 0. Aqui ó, D e S, que é João da Silva, aqui M, S, C, N, de Maria Silva nenhum, porque ela não tem nome do meio, e Atos do Santos Burlamac é D e S. Tá dando certo. E agora a gente pode botar aqui. E para testar, a gente pode colocar aqui, ó, alert. Aí eu vou colocar int crase, que é basicamente uma forma de string que eu posso colocar uma variável e texto ao mesmo tempo. E para colocar uma variável, a gente coloca cifrão, abre chaves e coloca o nome da variável que eu quero aqui. O meu primeiro nome. Depois eu quero o nome do meio, nome do meio, e eu quero o meu último nome. Vamos ver se deu certo. Já está ficando com a cara. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ele está fazendo Aquiles, MF, Burlamac. E aqui, ó. João da Silva, Saulo. Ele está pegando o D e o S. Ele está pegando o nome do meio e transformando na posição 1. Aqui, ó. Didi, MS, CN. Pegando o último e o primeiro. E o do meio ele está abreviando. Pronto, tá dando certo. E agora, para ele ficar com esse ponto aqui, é só a gente fazer isso aqui, ó. Mais, abre parênteses, ponto. Eu estou concatenando um texto com tudo isso aqui. Agora vamos ver novamente como está ficando. Aqui, ó. Mas a gente ainda tem, você pode ver que está tendo essa vírgula aqui. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer nome do meio, ponto, join. Aí eu coloco uma vírgula. E tem essa aqui, join, aqui, ó, explicando. Aqui, ó, split e join. O join é basicamente o contrário do split, que o split ele separa e o join ele junta. Então aqui, ó, vetor para string. E o split é um string para vetor e o join é vetor para string.
Então ele une todos os elementos de um vetor em uma única string, utilizando um separador. Que o separador que eu coloquei aqui foi uma vírgula. Só que aqui não é uma vírgula, eu deixo um espaço em branco. Ele não vai ter mais esse espaço, essa vírgula. Pode ver aqui, ó. Você pode ver que o primeiro teste já deu certo. Que aqui, ó, ele pegou Aquiles, M ponto. Só que aqui ele não está prestando, porque eu ainda estou pegando o da, as preposições do nome. Aqui não apareceu nada, quer dizer, apareceu, só que teve esse espacinho aqui. E aqui está tendo esse espaço, mas ainda está também pegando a preposição. O que a gente pode fazer para tirar essas preposições? Eu vou usar o ponto filter, que eu vou colocar aqui no meio. Filter, vou abrir parênteses, fechar. E tem aqui explicando também. Cadê filter? Seleção condicional de elementos. É basicamente um if dentro do meu vetor. Aqui, ó, filter. Sempre cria um novo vetor, contendo apenas os elementos que satisfazem uma condição específica definida por uma função de teste. É basicamente um se. Aqui, eu vou criar o letre vetor novamente. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E eu quero pegar desse vetor todos os números que são pares, que são divisíveis por 2. Então a gente faz aqui, alert, vetor, ponto, filter, que eu vou filtrar todos esses números. E eu coloco aqui, ó, num, todos os números que são divisíveis por 2. Que todo o resto de divisão é 2, aqui. Aqui, ó, eu criei uma função que filtra todos os números desse índice que são divisíveis por 2. E que se eu colocar o vetor e o índice, que é desse número aqui, que é a variável que eu criei, como se fosse do for, ele, ironicamente, ele vai pegar todos os números, todos os índices que são ímpares. Você pode ver aqui, ó, 1, 3, 5 e 7. Esses números são ímpares. Por quê? Porque é 0, aí o 2 é 1, o 4 é o 3, o 6 é o 5 e o 8 é o 7. Como lembrando, todo vetor começa do 0 em diante. Por isso que ele está pegando todos esses números aqui. Mas eu boto assim, ó, vetor. Boto número é igual a número. O resto divisível por 2 igual a 0. Ele vai colocar aqui, ó, 2, 4, 6 e 8. Ele filtrou todos esses elementos do array. E agora, retornando ao nosso exercício, a gente coloca aqui, tira os comentários e vai colocar aqui, ó. A gente vai filtrar todas as preposições. Então a gente bota aqui P, aqui todas as preposições que não estão incluídas. O que é esse includes? Que é mais uma função dos vetores. Esse includes é basicamente também um if, só que ao invés de ele retornar os números que a gente fez, por exemplo, dos números pares, ele vai retornar true ou false. Então aqui a gente vai pegar todos os números, as preposições que não estão incluídas do P, que é o do W, lembrando que é todos o W é o vetor que contém um nome. Então a gente coloca aqui, ó, ponto includes. Aí aqui a gente vai transformar todos eles numa caixa baixa, que é to lower case. Aqui. E você pode ver, já está dando certo nosso código. Vamos ver aqui. E só não está dando certo aqui por quê? Porque ele está tendo um espaço a mais aqui no área receiva. E a gente pode fazer uma condição aqui, que é se o tamanho do meu nome, que é w.length, que é o vetor, for menor ou igual a 2, então se ele só tiver dois nomes, então ele vai colocar um alerta, nome completo. Porque não vai precisar eu transformar o nome do meio em uma abreviação e também transformar em caixa alta, porque basicamente ele já vai ser dois nomes completos. Não vai precisar. Você pode ver aqui, ó, todos os testes deram certo. Aqui Maria Silva deu certo, porque ele só está retornando o que o usuário digitou. Porque se eu botasse aqui Lucas Gabriel, também daria certo. Deixa eu botar aqui no JS-Do, meu código, para vocês verem. Vou colocar aqui no JS-Do, criar um novo código. Aqui, ó, se eu colocar o meu nome aqui, ó, Lucas Gabriel, ele vai botar Lucas Gabriel, retornar também Lucas Gabriel. Mas se eu botasse aqui Lucas de Nascimento Gabriel da Silva, ele retornaria Lucas NG. Porque nas preposições eu coloquei aqui, ó, o array. Ele está ignorando todas essas preposições aqui, ó. De, da, das, do, dos e. Então fechar aqui. E basicamente esse é o código. Como eu disse, ele é extenso. E você exige um conhecimento a mais aqui na linguagem, principalmente de vetores. E ele é um ótimo exercício para você exercitar todos esses conhecimentos de vetores, porque ele é um conhecimento à parte. Porque como você viu, ele tem o filter, o slice, ele tem funções próprias do que as variáveis não têm, as variáveis normais.
Então, esse foi o meu código. Eu espero que você tenha entendido, aprendido alguma coisa aqui comigo. E valeu!